Milionário desmaia na rua e acorda com uma moça sem nada segurando sua mão. Você já imaginou como um simples gesto de bondade pode mudar duas vidas para sempre? Hoje vou contar uma história que prova que o amor nasce nos momentos mais inesperados. Antes de começar, comenta aí de onde você está assistindo e seu nome. Vamos criar uma corrente de amor por todo o Brasil e mundo afora. O sol de outono em Edimburgo tinha aquela qualidade dourada que fazia as pedras antigas parecerem vivas. Callum McBride, aos 37 anos, caminhava pela Royal Mile com passos apressados, o telefone colado ao ouvido enquanto discutia detalhes sobre a nova safra de lúpulo com seu gerente de produção. Dono da cervejaria artesanal Heather Crown, uma das mais prestigiadas da Escócia, Callum havia transformado a pequena destilaria herdada do avô em um império de cervejas especiais exportadas para 15 países. Não, Douglas, eu disse claramente que precisamos do lúpulo tcheco, não do alemão para essa receita específica. Sua voz era firme, mas educada, o sotaque escocês suavizado pelos anos estudando em Oxford. De repente, uma tontura violenta o atingiu. O telefone escorregou de sua mão, seu corpo de 1,85 m cambaleou, e antes que pudesse processar o que estava acontecendo, o mundo escureceu. Paloma Furtado, 26 anos, havia acabado de sair do albergue onde estava hospedada. Brasileira de Salvador, ela estava em Edimburgo havia apenas 3 dias, usando suas últimas economias numa viagem que deveria curar seu coração partido, depois de descobrir que o noivo a traía com sua melhor amiga. Restauradora de bonecas antigas por profissão, ela havia deixado para trás seu pequeno ateliê em Salvador para respirar novos ares. Caminhava distraída, admirando a arquitetura medieval, quando viu o homem alto de cabelos castanho avermelhados desabar na calçada como uma árvore cortada. Sem pensar 2 vezes, correu até ele. "Meu Deus! Senhor! O senhor está bem?" Ajoelhou-se ao lado dele, notando o terno de corte impecável, o relógio que provavelmente valia mais que seu apartamento inteiro em Salvador. Mas nada disso importava. Com delicadeza, ela levantou a cabeça dele, apoiando em seu colo, e pegou sua mão entre as suas. "Por favor, acorde!" murmurou em português. Depois repetiu em seu inglês carregado de sotaque. "Please, wake up!" Suas mãos morenas e pequenas envolviam a mão grande e pálida dele, e ela começou a rezar baixinho uma oração que sua avó havia lhe ensinado. Pessoas começaram a se aglomerar. Alguém chamou uma ambulância, mas Paloma não soltou a mão dele nem por um segundo. Callum abriu os olhos lentamente. A primeira coisa que viu foram olhos cor-de-mel olhando para ele com genuína preocupação. Cabelos negros e cacheados formavam uma cortina ao redor de um rosto em formato de coração, e havia algo na expressão dela que o fez esquecer onde estava por um momento. "Você acordou, graças a Deus." Paloma sorriu, e foi como se o sol tivesse decidido brilhar só para ele. "Não se mexe muito, a ambulância já está vindo. O que aconteceu?" Callum tentou se sentar, mas ela gentilmente o impediu. "Você desmaiou. Tem comido direito? Bebido água?" Ela perguntou com a autoridade de quem está acostumada a cuidar dos outros, uma característica que havia desenvolvido cuidando de seus 3 irmãos mais novos, depois que a mãe morreu. Callum quase riu. Fazia anos que ninguém se preocupava assim com ele, desde que Fiona, sua ex-esposa, havia partido para Los Angeles com um instrutor de yoga 5 anos atrás, levando metade de sua fortuna e toda sua fé no amor. "Eu acho que esqueci de almoçar e de tomar café da manhã, e possivelmente de jantar ontem." "Homens!" Paloma balançou a cabeça em desaprovação, mas não soltou sua mão. "Vocês acham que são máquinas, né? Pois não são." A ambulância chegou e os paramédicos começaram a examinar Callum.
Sua pressão estava baixa, sinais claros de exaustão e desidratação. Quando eles o colocaram na maca, Calum apertou a mão de Paloma. Espera, qual seu nome? Paloma. Paloma Furtado. Paloma, ele repetiu, saboreando o nome. Você vem comigo? Ela hesitou. Não conhecia esse homem, não devia se envolver. Mas algo em seus olhos azuis acinzentados, uma vulnerabilidade que contrastava com sua aparência imponente, a fez concordar. Tá bom, mas só até ter certeza que você está bem. No hospital, enquanto Calum recebia soro e era submetido a exames, Paloma ficou na sala de espera, folheando uma revista velha sobre a família real. Ela deveria ir embora. Tinha apenas mais 4 dias em Edimburgo antes de voltar para o Brasil e enfrentar a bagunça que havia deixado para trás. Mas algo a mantinha ali. Você ainda está aqui? A voz de Calum a surpreendeu. Ele estava de pé na porta, já sem o paletó, a camisa branca ligeiramente amassada. Você já pode sair? Sim. Exaustão, desidratação e hipoglicemia, nada que comida e descanso não resolvam. Ele se aproximou, sentando ao lado dela. Paloma, eu gostaria de agradecer. Deixe-me ao menos pagar um jantar. Não precisa, qualquer pessoa faria o mesmo. Não fariam. Havia uma tristeza em sua voz que tocou o coração dela. A maioria teria chamado a ambulância e seguido com suas vidas. Você segurou minha mão. Paloma corou. É que lá de onde eu venho a gente aprende que ninguém deve ficar sozinho num momento difícil. De onde você vem? Salvador, Brasil? Você conhece? Nunca fui ao Brasil. Sempre quis, mas... Ele deu de ombros. Trabalho. E você? É daqui? Nasci em Inverness, mas moro em Edimburgo há 15 anos. Tenho uma cervejaria. Heather Crown, já ouviu falar? Paloma arregalou os olhos. Até ela, que não era grande apreciadora de cervejas, conhecia a marca. Nossa, é famosa até no Brasil. Calum sorriu, um sorriso genuíno que transformou seu rosto. Por favor, jante comigo. Não como um agradecimento, mas porque eu realmente gostaria de conhecer melhor a mulher que reza em português para estranhos desmaiados. Paloma riu, um som melodioso que preencheu a sala de espera cinzenta. Você entendeu? Algumas palavras. Minha avó era portuguesa, de Braga. Sério? Sério. Então, aceita? Prometo comer direito e não desmaiar de novo. Contra seu melhor julgamento, Paloma aceitou. Eles foram a um pequeno bistrô chamado The Rosemary Crown, próximo ao castelo de Edimburgo. O lugar era aconchegante, com paredes de pedra e velas em todas as mesas. Então Paloma Furtado. Calum começou depois que pediram. Ele um ensopado de cordeiro, ela um risoto de cogumelos. O que uma brasileira faz sozinha em Edimburgo em outubro? Fugindo. Ela respondeu honestamente, surpreendendo a si mesma. Meu noivo, ex-noivo. Eu descobri ele com minha melhor amiga, no meu ateliê, no meu sofá favorito. Ela riu amargamente. Tive que jogar o sofá fora. Sinto muito. Não sinta. Melhor descobrir antes do casamento, né? E você, um homem bem-sucedido como você, desmaiando sozinho na rua... Também fugindo, de certa forma, do trabalho, das responsabilidades, da solidão que finjo não existir. Ele tomou um gole do vinho. Minha ex-esposa disse uma vez que eu amava mais a cervejaria do que a ela. Talvez ela tivesse razão. Ou talvez ela não fosse a pessoa certa. Eles conversaram por horas. Paloma contou sobre seu trabalho restaurando bonecas antigas, como havia aprendido com uma senhora japonesa chamada Yukiko, que morava em Salvador. Calum falou sobre como transformou a pequena destilaria do avô em um negócio internacional, sobre as madrugadas no laboratório criando novas receitas, sobre o vazio que sentia apesar do sucesso. Sabe o que é engraçado?
Paloma disse enquanto dividiam uma sobremesa de pudim de caramelo. Eu economizei por 2 anos para fazer essa viagem. Queria conhecer castelos, ver lugares lindos, esquecer minha vida por um tempo. Mas a coisa mais interessante que me aconteceu foi ver você desmaiar. Caleb riu, realmente riu, pela primeira vez em meses. Muito obrigado, muito lisonjeiro. Não foi isso que eu quis dizer. Ela corou furiosamente. É que, você entendeu. Entendi. Ele pegou a mão dela sobre a mesa. Paloma, quantos dias você ainda tem aqui? 4. Deixa eu mostrar Edimburgo para você. A verdadeira Edimburgo, não a dos turistas. Caleb, eu não posso. Por que não? Você veio aqui para esquecer, para ver coisas novas. Deixa eu ajudar. Além disso, ele apertou gentilmente a mão dela. Você provavelmente vai me impedir de trabalhar 16 horas por dia e desmaiar de novo. No dia seguinte, Caleb apareceu no albergue às 9 da manhã, vestindo jeans e um suéter de lã, parecendo anos mais jovem do que no dia anterior. Pronta para a aventura, ele a levou primeiro para Arthur's Seat, a colina que domina Edimburgo. A subida foi difícil, mas a vista do topo valia cada passo. A cidade se estendia abaixo deles como um tapete de pedra e história. É lindo, Paloma sussurrou, o vento brincando com seus cabelos. É, mas Caleb não estava olhando para a vista. Eles passaram o dia explorando o Jardim Botânico Real, onde Paloma ficou encantada com as estufas vitorianas. Dean Village, uma vila escondida que parecia saída de um conto de fadas. Caleb mostrou o prédio onde ficava a primeira destilaria do avô, agora transformada em escritórios. Foi aqui que tudo começou, ele disse, tocando a parede de pedra. Meu avô, Hamish McBride, fazia whisky, bom whisky, mas eu via além. Via cervejas especiais, combinações únicas. Ele morreu antes de ver o que eu construí. Às vezes me pergunto se ele ficaria orgulhoso ou horrorizado. Orgulhoso, Paloma disse com certeza. Você pegou o legado dele e o transformou em algo maior, mas mantendo a essência. É como eu faço com as bonecas. Não mudo o que elas são, apenas as ajudo a brilhar de novo. No segundo dia, choveu. Caleb apareceu com 2 guarda-chuvas e um sorriso. Dia perfeito para museus. Eles foram à Galeria Nacional da Escócia, onde Paloma se perdeu nas pinturas. Ela tinha um conhecimento surpreendente de arte, explicando técnicas e contextos históricos que Caleb nunca havia notado, apesar de ter visitado o museu dezenas de vezes. Como você sabe tanto? Restaurar bonecas antigas é mais que consertar. É entender a época, os materiais, a arte do período. Cada boneca conta uma história. No almoço, num café pequeno e aquecido, Caleb recebeu uma ligação. Era Douglas, seu gerente, em pânico sobre algo na produção. Caleb estava prestes a sair correndo quando Paloma segurou seu braço. O mundo não vai acabar se você não resolver isso agora mesmo. Mas, Caleb, quando foi a última vez que você tirou férias de verdade? Ele pensou. Não lembro. Então, desligue o telefone. Não posso simplesmente... Pode sim. Você tem funcionários competentes, não tem? Confia neles. Relutantemente, Caleb desligou o telefone. Foi libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. No terceiro dia, ele a levou para conhecer a cervejaria. O prédio era uma mistura impressionante de arquitetura antiga e moderna, com tanques de aço inoxidável brilhando através de paredes de vidro. Uau! Paloma sussurrou. É enorme. Quer conhecer o processo? Por 2 horas, Caleb mostrou cada etapa da produção, seus olhos brilhando de paixão. Explicou sobre malte e lúpulo, sobre fermentação e maturação. No laboratório, mostrou as amostras das novas receitas que estava desenvolvendo. Essa aqui, ele pegou uma garrafa sem rótulo. Ainda não tem nome. É uma mistura de 5 lúpulos diferentes com um toque de mel de urze. Quer provar? Paloma não era fã de cerveja,
mas a expressão esperançosa dele a fez aceitar. O líquido dourado tinha um sabor complexo, floral e levemente doce. É realmente boa. Mesmo? Mesmo? Tem gosto de verão numa taça. Summer in a glass, Callum murmurou. Verão numa taça. Perfeito. Vai usar esse nome? Se você deixar, foi sua ideia. Naquela noite, ele a levou para jantar em sua casa. Não era o que Paloma esperava de um milionário. Ao invés de uma mansão ostentosa, era uma casa georgiana elegante, mas acolhedora em Stockbridge, cheia de livros e arte escocesa. Você cozinha? Ela perguntou surpresa quando ele começou a preparar salmão com ervas. Uma das poucas coisas que Fiona me ensinou. Disse que se eu ia ficar sozinho, pelo menos não devia morrer de fome. Ela parece simpática, Paloma disse sarcasticamente, fazendo Calum rir. Enquanto cozinhavam juntos, ela preparou uma salada com um molho brasileiro que improvisou com os ingredientes disponíveis. A conversa fluiu naturalmente. Falaram sobre família. Paloma contou sobre seus 3 irmãos mais novos. Rodrigo, que estudava medicina em São Paulo, Marina, professora de dança em Recife, e João, o caçula, ainda no ensino médio. Você praticamente os criou, Calum observou. Alguém tinha que fazer. Papai trabalhava em plataformas de petróleo, ficava meses fora. Depois que mamãe morreu, ela engoliu em seco. Eu tinha 17 anos, não podia deixar a família se desfazer. É por isso que você cuida tão bem dos outros. Está no seu DNA. E você, irmãos? Uma irmã, Moira. Mora em Tóquio, trabalha como tradutora. Nos falamos no Natal e no meu aniversário. Às vezes nem isso. Que triste. É a vida. Cada um seguiu seu caminho. Depois do jantar, sentaram no sofá com taças de vinho. A lareira criava sombras dançantes na sala. Paloma, Calum começou hesitante. Amanhã é seu último dia. Eu sei. Eu não quero que você vá. O coração dela acelerou. Calum, eu sei que é loucura. Nos conhecemos há 3 dias, mas eu me sinto mais vivo nesses 3 dias do que nos últimos 5 anos. Eu também sinto algo, ela admitiu. Mas eu tenho uma vida no Brasil, meu ateliê, minha família. Eu sei. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Mas podemos tentar. Posso ir te visitar? Você pode vir aqui? Callum, seja realista. Você tem um império para administrar. Eu mal consigo pagar as contas do ateliê. Vivemos em mundos diferentes. Dinheiro não é problema. Para você não é. Ela se levantou agitada. Mas eu não quero ser sustentada. Não quero ser o hobby brasileiro do milionário escocês. Não é isso! Ele também se levantou, segurando os braços dela gentilmente. Paloma, você é a primeira pessoa em anos que me vê como Calum, não como o dono da Heather Crown. Você segurou minha mão quando eu era só um estranho desmaiado na rua. E você é o primeiro homem em muito tempo que me faz querer acreditar no amor de novo. Ela sussurrou, lágrimas nos olhos. Mas tenho medo. Ele a puxou para um abraço, e ela se deixou envolver por seus braços fortes. Ficaram assim por longos minutos, em silêncio, sentindo o calor um do outro. No último dia, Calum tinha planejado algo especial. Alugou um carro e a levou para as Highlands. O cenário era de tirar o fôlego. Montanhas cobertas de névoa, lagos que pareciam espelhos, castelos em ruínas pontilhando a paisagem. Pararam no Lago Ness, onde Paloma tirou dezenas de fotos. Acredita no monstro? Ela perguntou brincando. Acredito em coisas mais improváveis. Como uma brasileira entrando na minha vida exatamente quando eu mais precisava. Almoçaram num pub centenário, em uma pequena vila chamada Pitlochry. O lugar estava cheio de locais, e o som de gaitas de fole vinha de algum lugar próximo.
Paloma provou Haggis pela primeira vez, fazendo caretas que deixaram Calum às gargalhadas. É uma iguaria nacional. É estômago de ovelha recheado. Quando você colocar assim... À tarde, chegaram ao destino final de Calum, as ruínas do castelo Kilshurn, às margens do Loch Awe. O castelo do século XV estava parcialmente destruído, mas ainda mantinha uma majestade melancólica. É aqui, Calum disse enquanto caminhavam pelas pedras antigas. Foi aqui que pedi Fiona em casamento. Pensei que nunca mais voltaria. Por que me trouxe aqui então? Porque quero ressignificar este lugar. Quero que seja sobre novos começos, não sobre finais. Ele parou, virando-se para ela. Paloma, eu tenho uma proposta. Calum, não é o que você está pensando. Escuta, você disse que seu ateliê está com dificuldades. Eu preciso de alguém para cuidar de um projeto especial. Estou abrindo um museu da cervejaria, com a história da família, objetos antigos, todo o legado do meu avô. Preciso de alguém com experiência em restauração, alguém que entenda de preservação histórica. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade. 6 meses inicialmente. Salário justo, acomodação paga, passagens para visitar sua família quando quiser. Se depois de 6 meses não funcionar, profissional ou pessoalmente, você volta para o Brasil sem compromissos. Isso é loucura. Talvez, mas você mesma disse que veio aqui para fugir. Que tal fugir por mais tempo, mas com propósito? Paloma olhou ao redor. As montanhas, o lago, o castelo em ruínas. E o homem que em 3 dias havia virado sua vida de cabeça para baixo. Eu precisaria voltar primeiro, organizar as coisas, fechar o ateliê temporariamente, conversar com minha família. Claro, eu posso ir com você se quiser, conhecer Salvador, sua família. Você, em Salvador, o gringo mais branco da Escócia no meio do Pelourinho? Por que não? Você sobreviveu ao Haggis, eu sobrevivo à Bahia. Ela riu, imaginando a cena. Meu pai vai querer saber suas intenções. Minhas intenções são absolutamente desonrosas, ele brincou. Depois ficou sério. Minhas intenções são te fazer feliz, Paloma. Te dar razões para sorrir todos os dias. Mostrar que nem todos os homens são idiotas como seu ex. E as suas expectativas. Que você continue sendo exatamente quem é. A mulher que segura a mão de estranhos. Que dá nomes perfeitos para cervejas, que me faz esquecer de trabalhar. No caminho de volta para Edimburgo, pararam numa pequena igreja de pedra à beira da estrada. Estava aberta, vazia e silenciosa. Paloma entrou fazendo o sinal da cruz por hábito. Calum a seguiu. Você é religioso? Ela perguntou. Presbiteriano não praticante, você? Católica praticante, quando lembro. Minha avó ficaria horrorizada. Eles sentaram num banco de madeira antiga. A luz do fim de tarde entrava pelos vitrais, criando padrões coloridos no chão de pedra. Reza comigo? Paloma perguntou. Não sei rezas em português. Não precisa ser em português. Só conversa com Deus, pede orientação. De mãos dadas, cada um fez sua oração silenciosa. Calum, que não rezava desde o funeral do avô, se surpreendeu com a paz que sentiu. Quando saíram da igreja, o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Aceito, Paloma disse de repente. Aceita? Sua proposta. Os 6 meses. Mas com condições. Quais? Primeiro, vou pagar meu próprio aluguel assim que começar a receber. Segundo, o trabalho tem que ser trabalho de verdade. Não uma desculpa para me manter por perto. Terceiro, vamos devagar. Somos 2 adultos machucados tentando aprender a confiar de novo. Aceito suas condições. Tenho uma também. Qual? Você me ensina a rezar em português. Aquela oração que você fez quando eu desmaiei. Quero aprender. Paloma sorriu, apertando a mão dele. Feito.
2 semanas depois, Calum estava no aeroporto de Salvador, suando em lugares que não sabia que podiam suar. O calor de novembro na Bahia era completamente diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Paloma o havia alertado, mas nada poderia tê-lo preparado. Você está derretendo, ela observou divertida. Estou morrendo. É diferente. A casa da família Furtado ficava no Rio Vermelho, uma casa colorida de 2 andares, com um pequeno jardim onde cresciam mangueiras e coqueiros. O pai de Paloma, Sebastião, um homem alto e forte com mãos calejadas do trabalho, examinou Calum de cima a baixo. Então, você é o gringo que quer levar minha filha. Papai! Paloma protestou. Senhor Furtado, Calum começou no português cuidadoso que havia praticado. Eu quero oferecer uma oportunidade profissional para sua filha, com todo o respeito. Sebastião ergueu uma sobrancelha. Fala português? Estou aprendendo. Minha avó era portuguesa. Sebastião se virou para Paloma. Ele parece fraco. Vai aguentar uma feijoada? O jantar foi um teste de resistência. Feijoada completa, farofa, couve, torresmo e cerveja. Ironicamente, Heather Crown, que Rodrigo havia comprado especialmente para a ocasião. Marina, a irmã dançarina, não parava de rir das expressões de Calum, conforme ele experimentava cada prato. João, o caçula, bombardeava com perguntas sobre a Escócia em inglês rápido demais. Ele é bonito, maninha, Marina sussurrou para Paloma na cozinha. Meio pálido, mas bonito. Marina! O quê? É verdade. E olha como ele olha para você. Parece aqueles filmes de romance. Rodrigo, sempre o mais sério, puxou Calum de lado depois do jantar. Você sabe que ela é especial, né? Sei. Ela abriu mão de muita coisa por nós. Merece ser feliz. Eu sei. Vou fazer o possível para isso. Ótimo, porque médico sabe onde dói mais. Rodrigo sorriu, mas havia um aviso claro nos olhos. Calum ficou 3 dias em Salvador. Paloma mostrou sua cidade, o Pelourinho com suas ladeiras de pedra e casarões coloniais, o mercado modelo onde ele comprou artesanato para levar, o farol da Barra onde assistiram o pôr do sol. Levou-o ao seu ateliê, um espaço pequeno, mas organizado no 2 de julho, cheio de bonecas em vários estágios de restauração. Cada uma tem uma história, ela explicou, mostrando uma boneca de porcelana do século XIX. Essa pertenceu a uma senhora cujos pais fugiram da Alemanha durante a guerra. É a única coisa que sobrou da família dela na Europa. É um trabalho importante, Calum disse sinceramente. Preservar memórias, como o seu museu. Exatamente. No último dia, foram a uma missa na Igreja do Bonfim. Calum, mesmo não sendo católico, amarrou uma fitinha do Senhor do Bonfim no pulso, fazendo 3 pedidos, como manda a tradição. O que pediu? Paloma perguntou. Se eu contar, não realiza. Supersticioso agora? Aprendendo com os melhores. No aeroporto, Sebastião deu um abraço apertado em Paloma. Tem certeza, filha? Tenho, pai. São só 6 meses. E ele já pagou as passagens de volta para o Natal. Sebastião se virou para Calum, apertando sua mão com força. Cuida dela, gringo. Com minha vida, senhor. O inverno em Edimburgo recebeu Paloma com neve, algo que ela nunca havia visto antes. Calum riu quando ela correu para fora do aeroporto, tentando pegar flocos com a língua. É fria e molhada. É neve, não algodão doce. O apartamento que ele havia preparado para ela ficava em Marchmont, a 15 minutos a pé da cervejaria. Era pequeno, mas charmoso, com vista para um parque e completamente mobiliado. É temporário, ele explicou. Se você odiar, podemos procurar outro. É perfeito, ela disse, explorando os cômodos. Na sala encontrou uma surpresa. Ele havia montado uma estação de trabalho completa para a restauração, com todas as ferramentas que ela poderia precisar. Como você... tirei fotos do seu ateliê quando você não estava olhando.
Consultei alguns especialistas. Está faltando alguma coisa? Paloma o beijou. Foi seu primeiro beijo ali, entre caixas de mudança e ferramentas de restauração, com a neve caindo lá fora. Foi doce e hesitante, cheio de promessas. Os primeiros meses foram um ajuste. Paloma teve que se adaptar ao frio, ao inglês escocês que às vezes parecia outro idioma, à formalidade britânica. Mas o trabalho no museu era fascinante. O acervo da família McBride incluía documentos do século XVIII, equipamentos de destilação antigos, fotografias históricas. Cada peça precisava ser catalogada, restaurada se necessário e preparada para a exibição. Ela trabalhou com Maggie, a arquivista da cervejaria, uma senhora de 60 anos com humor ácido e coração de ouro. "Você é boa para ele", Maggie disse um dia enquanto catalogavam garrafas antigas. "Nunca vi Calum tirar uma tarde de folga antes de você aparecer." As tardes de folga se tornaram tradição. Às quartas-feiras, Calum fechava o escritório às 3 e eles exploravam algo novo. Museus, galerias, caminhadas pelos Pentland Hills quando o tempo permitia. Ele a ensinou a apreciar o whisky. É uma arte, não uma bebida. Ela o ensinou a dançar forró na sala de estar. Relaxa o quadril escocês. O Natal chegou rápido. Calum insistiu em ir com ela para o Brasil. Sua família deve estar morrendo de saudade. Não quero que passe o Natal longe deles por minha causa. Em Salvador, o calor de dezembro foi um choque bem-vindo depois do frio escocês. A casa dos Furtado estava decorada com luzes coloridas e o cheiro de rabanada e bolo de rolo tomava conta da cozinha. "O gringo voltou", João gritou quando eles chegaram, "e menos pálido." Marina observou. "Paloma, o que você está fazendo com ele lá?" O Natal brasileiro foi uma revelação para Calum. A ceia da véspera com peru, chester, salpicão, pavê, a troca de presentes à meia-noite, a alegria barulhenta e caótica de uma família grande reunida. Ele trouxe presentes para todos, uísque especial para Sebastião, um livro raro de medicina para Rodrigo, sapatilhas de dança profissionais para Marina, um videogame para João. "Você não precisava", Sebastião disse, visivelmente tocado. "É o mínimo, vocês me receberam em sua família." "Ainda não." Sebastião sorriu malicioso, "mas está no caminho certo." Na praia da Ribeira, no dia seguinte ao Natal, Calum e Paloma caminhavam de mãos dadas pela areia. "Sabe", ele disse, "eu poderia me acostumar com isso. Sol, mar, você de biquíni." Ela riu, jogando água nele. "E a cervejaria?" "Douglas está cuidando de tudo. Descobri que o mundo não acaba se eu não estiver lá 24 horas por dia." Milagre de Natal. Milagre Paloma. De volta a Edimburgo, o inverno se intensificou. Janeiro trouxe tempestades de neve que paralisaram a cidade. Numa dessas noites, com a energia cortada no apartamento de Paloma, Calum apareceu com cobertores, velas e comida. "Vim te resgatar." "Meu herói", ela brincou, mas estava genuinamente grata. Foram para a casa dele, onde a lareira mantinha tudo aquecido. Prepararam sopa juntos, jogaram cartas à luz de velas, e quando a luz voltou, ficaram onde estavam, confortáveis demais para se mover. "Paloma", Calum disse de repente, "os 6 meses estão quase acabando." O estômago dela apertou. "Eu sei, não quero que você vá." "Calum, espera, deixa eu terminar. Sei que temos um acordo, sei que sua vida é no Brasil, mas esses meses... Paloma, eu me apaixonei por você. Completamente. Irrevogavelmente. Não estou pedindo para você desistir de tudo. Estou pedindo para considerarmos outras opções." "Que opções?" "Podemos dividir nosso tempo. Parte do ano aqui, parte no Brasil. Posso abrir uma filial da cervejaria lá. Sempre quis expandir para a América do Sul.
Você pode manter seu ateliê e continuar o trabalho no museu. Não precisa escolher entre os dois mundos. Você faria isso? Mudaria toda a sua vida assim? Paloma, minha vida antes de você era trabalho e solidão disfarçada de sucesso. Com você, descobri que existe mais. Que existe amor, risada, feijoada às quartas-feiras. Nós não comemos feijoada às quartas. Podemos começar. Ela riu, lágrimas nos olhos. Eu também te amo, sabia? Desde aquele primeiro dia, quando você abriu os olhos e me olhou como se eu fosse um anjo. Você é. Em fevereiro, no Valentine's Day, Calum preparou algo especial. Levou Paloma para uma viagem surpresa. Só quando estavam no avião, ela descobriu o destino. Paris. Paris? Sério? Toda mulher merece Paris no Dia dos Namorados. Ficaram num pequeno hotel em Montmartre, com vista para os telhados da cidade. Visitaram o Louvre, onde Paloma ficou horas admirando as antiguidades. Notre-Dame, ainda em reconstrução, mas majestosa. A Torre Eiffel, ao pôr do sol, clichê, mas perfeito. No último dia, num pequeno bistrô perto do Sena, Calum tirou uma caixa de veludo do bolso. Paloma Furtado, você me salvou. Literalmente quando desmaiei e figurativamente quando me ensinou a viver de novo. Não estou pedindo uma resposta agora. Estou pedindo para você usar isso como uma promessa. Quando estiver pronta, se estiver pronta, me diga. Casa comigo? O anel era delicado. Uma safira azul cercada por diamantes pequenos, nada ostentoso, mas absolutamente perfeito. É a cor dos seus olhos, ela sussurrou. É? No dia que nos conhecemos, quando você acordou, foi a primeira coisa que notei. E então? Sim. Sim. Sim, vou usar como promessa. Sim, vou pensar. Sim para tudo, Calum McBride. A primavera chegou a Edimburgo com uma explosão de cores. Os jardins floresceram, os dias ficaram mais longos, e o humor da cidade melhorou consideravelmente. O museu estava quase pronto para a inauguração. Paloma havia feito um trabalho extraordinário. Cada peça estava perfeitamente restaurada e contextualizada. Havia criado uma narrativa que contava não só a história da cervejaria, mas da Escócia, da imigração, do empreendedorismo. É brilhante, Calum disse, admirando a exposição final. Você é brilhante. Tive ajuda. Meg é uma enciclopédia ambulante. Não se diminua, isso é arte. A inauguração foi um evento grandioso. Toda a elite de Edimburgo compareceu, além de jornalistas e críticos. Paloma estava nervosa, usando um vestido azul que Marina havia enviado do Brasil. Você está deslumbrante, Calum sussurrou. Estou morrendo de nervoso. Eles vão amar. Como não poderiam? E amaram. As críticas foram entusiastas. O Scotsman chamou de uma reimaginação brilhante da história industrial escocesa. O Guardian elogiou a sensibilidade internacional da curadoria. Naquela noite, celebrando em casa com champanhe, Paloma disse: Tenho uma notícia. Boa ou ruim? Depende. O Museu Nacional ofereceu um trabalho. Curadora júnior para a ala de artes decorativas. O coração de Calum parou. Isso é incrível. Você vai aceitar? Significa ficar. Permanentemente. Bem, mais permanentemente. E queria saber sua opinião. Minha opinião é que você deveria fazer o que te faz feliz. Se é esse trabalho, aceite. Se é voltar para o Brasil, vá. Eu me adapto. E se o que me faz feliz é você? Então case comigo. Agora. Amanhã. Semana que vem. Quando você quiser. Paloma tirou o anel de promessa que usava numa corrente e o colocou no dedo. Que tal em junho? Marina pode vir ser madrinha. Podemos fazer 2 cerimônias, uma aqui e uma em Salvador. Perfeito. Os preparativos do casamento foram caóticos e divertidos. Sebastião insistiu em pagar pela festa em Salvador.
Minha filha não casa sem uma festa de verdade. A mãe de Calum, que morava em Inverness e que ele não via há 2 anos, reapareceu querendo opinar em tudo. Pelo menos ela veio, Paloma disse, sempre procurando o lado positivo. Ela veio para ver se você é boa o suficiente. E sou. Você é boa demais para mim. O casamento em Edimburgo foi íntimo, na mesma igrejinha de pedra onde haviam rezado juntos meses antes. Paloma usou um vestido simples de renda. Calum, um kilt tradicional do clã MacBride. Meg chorou copiosamente. Douglas fez um discurso embriagado, mas tocante sobre como Paloma havia salvado a todos de um Calum workaholic. Eu sabia, Marina sussurrou para Paloma durante a recepção. Quando você ligou contando dele, eu sabia que era diferente. Como? Sua voz tinha vida de novo. 2 semanas depois, a festa em Salvador foi completamente diferente. 200 convidados, forró pé de serra, comida baiana em abundância. Calum, já bronzeado e mais à vontade, arriscou uns passos de forró com Dona Conceição, a vizinha de 80 anos. Seu marido dança bem para um gringo, ela gritou para Paloma. Ele está aprendendo. Sebastião, já emocionado e levemente bêbado, puxou Calum de lado. Você é família agora, família de verdade, cuida dela. Sempre, sogro, e me dá netos logo, Calum engasgou com a cerveja. Senhor? Que senhor nada, é Sebastião, ou pai, se preferir. A lua de mel foi em Bali, um meio termo entre Escócia e Brasil. 2 semanas de praias, templos e descanso absoluto. Sem telefones, sem cervejaria, sem museu, só eles 2. Poderíamos ficar aqui para sempre. Paloma suspirou, deitada numa rede olhando o pôr do sol. Poderíamos, mas você sentiria falta do seu trabalho em 1 semana. E você da cervejaria em 3 dias, talvez 4. Riram. Era verdade. Ambos amavam demais suas vocações para abandoná-las completamente. De volta a Edimburgo, estabeleceram uma rotina. Paloma aceitou o trabalho no museu, mas manteve um dia por semana para projetos particulares de restauração. Calum reduziu suas horas na cervejaria, promovendo Douglas a CEO operacional. Você confia em mim? Douglas perguntou chocado. Confio, e quero ter vida além daqui. A mudança não foi fácil para Calum. Houve dias em que a ansiedade de não estar no controle o consumia. Mas Paloma estava sempre lá, lembrando-o de respirar, de confiar, de viver. O outono trouxe novidades. Numa manhã de setembro, exatamente 1 ano depois de se conhecerem, Paloma acordou enjoada. Deve ser algo que comi, ela disse, mas os enjoos continuaram. E então veio o cansaço e os desejos estranhos por Regis de todas as coisas. Paloma, Calum disse cauteloso. Quando foi sua última menstruação? Ela parou, calculando. Seus olhos se arregalaram. O teste deu positivo. Depois o segundo. E o terceiro. Vamos ter um bebê, ela sussurrou incrédula. Um bebê meio escocês, meio brasileiro. Calum disse, lágrimas nos olhos. Pobre criança, não vai saber se toma uísque ou caipirinha. Calum! Desculpa, estou nervoso, feliz, aterrorizado, tudo ao mesmo tempo. Contaram para a família no Natal, em Salvador. Sebastião chorou abertamente. Marina gritou tão alto que os vizinhos vieram ver o que tinha acontecido. João começou a discutir nomes imediatamente. Se for menino, João Júnior, nem pensar, Paloma riu. Hamish, Calum sugeriu, como meu avô. Hamish Furtado MacBride, Rodrigo testou. Podia ser pior. E se for menina? Marina perguntou. Flora, Paloma disse. Como a mãe de Calum, Flora Maria MacBride. A sogra de Paloma, que tinha vindo para o Natal, começou a chorar. Vocês dariam o meu nome? Claro, mãe. Família é família. A gravidez foi tranquila.
Paloma trabalhou no museu até o 7º mês. Depois focou em projetos de casa. Transformaram o quarto de hóspedes num quartinho de bebê, pintado de amarelo suave com murais de castelos e praias. Identidade cultural confusa desde cedo, Calum brincou. Identidade cultural rica, Paloma corrigiu. Flora Maria McBride nasceu numa manhã chuvosa de junho, gritando como só uma McBride Furtado saberia gritar. Tinha os cabelos ruivos do pai e os olhos mel da mãe. Ela é perfeita, Calum sussurrou, segurando a filha pela primeira vez. Ela é nossa, Paloma corrigiu. A vida com um bebê foi um ajuste. Noites sem dormir, fraldas infinitas, choros inexplicáveis. Mas também primeiros sorrisos, primeiras palavras. Papa em português para desgosto de Calum, primeiros passos no Jardim Botânico. A cervejaria lançou uma edição especial quando Flora nasceu. Wee Flora, uma cerveja suave com notas de mel e camomila. Os lucros foram para a caridade infantil. Você está usando nossa filha para marketing? Paloma brincou. Estou celebrando nossa filha. É diferente. Quando Flora tinha 2 anos, eles se mudaram para uma casa maior em Leith, perto do mar. Tinha um jardim onde Paloma plantou temperos brasileiros que teimosamente tentavam sobreviver ao clima escocês. Precisamos de mais espaço, Calum disse misteriosamente quando Paloma questionou a mudança. O mistério foi revelado 3 meses depois, quando ela descobriu que estava grávida de novo. Como isso aconteceu? Ela perguntou chocada. Bem, quando um homem e uma mulher se amam muito... Calum começou ganhando um travesseiro na cara. Hamish Sebastião McBride nasceu numa tarde ensolarada de março, calmo e sereno, o oposto da irmã tempestuosa. Ele tem seus olhos, Paloma disse para Calum. Pobre menino. São olhos lindos, olhos que eu amo. Com 2 crianças, a vida ficou ainda mais caótica. Mas havia também mais amor, mais risadas, mais momentos de alegria pura. Flora, agora com 3 anos, alternava entre proteger ferozmente o irmão e tentar vendê-lo para os vizinhos. Bebê à venda, barato! Ela gritou uma vez no parque para a mortificação de Paloma. De onde ela tirou isso? Do tio João. Calum suspirou. Ele achou engraçado ensinar pelo Skype. Os verões eram passados entre Escócia e Brasil. Flora aprendeu a construir castelos de areia na praia de Itapuã e a procurar fadas nos jardins de Edimburgo. Hamish dava seus primeiros passos na grama de Princess Street Gardens e na areia da Ribeira. Nossos filhos são cidadãos do mundo, Paloma disse numa dessas viagens, observando Flora conversar em português com uma menina na praia enquanto Hamish dormia no carrinho. Nossos filhos são sortudos, Calum corrigiu. Têm o melhor dos 2 mundos. O Museu da Cervejaria se tornou uma das principais atrações de Edimburgo, e Paloma foi promovida a curadora sênior do Museu Nacional. Ela também abriu um pequeno estúdio de restauração em Leith, trabalhando em projetos especiais, quando o tempo permitia. Calum expandiu a Heather Crown para o Brasil, abrindo uma microcervejaria em São Paulo, que produzia fusões únicas usando ingredientes brasileiros. A Samba Stout, com café brasileiro, e a Caipirinha Ali, com limão e cana-de-açúcar, se tornaram sucessos instantâneos. Você virou brasileiro de vez, Douglas brincou numa visita. Virei um homem feliz, Calum corrigiu. Numa tarde de outono, 5 anos depois do casamento, eles voltaram ao lugar onde tudo começou, aquela calçada na Royal Mile. Uma placa pequena havia sido instalada. Neste local, um encontro casual mudou 2 vidas para sempre. Você fez isso? Paloma perguntou emocionada. Talvez, com a ajuda do Conselho Municipal e uma doação generosa para a preservação histórica. É brega, é romântico. É as 2 coisas, ela riu, beijando-o ali mesmo no meio da rua, enquanto Flora fazia sons de nojo e Hamish batia palmas. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eles sentaram no jardim com taças de vinho.
Ele com um Malbec argentino, ela com um vinho verde português, um compromisso que haviam alcançado. Se alguém tivesse me dito há 6 anos que eu estaria casado com uma brasileira, com 2 filhos, dividindo meu tempo entre Edimburgo e Salvador, trabalhando menos e vivendo mais, eu teria rido, Callum disse. Se alguém tivesse me dito que eu me apaixonaria por um escocês workaholic e construiria uma vida a 8.000 quilômetros de casa, eu teria achado loucura. E foi. É a melhor loucura. Mas sabe, Paloma disse pensativa, às vezes me pergunto o que teria acontecido se você não tivesse desmaiado naquele dia. Eu teria continuado trabalhando até colapsar de verdade. Você teria voltado para Salvador e provavelmente encontrado alguém que a merecesse. Ninguém me merece tanto quanto você. Isso não faz sentido gramatical. Faz sentido do coração. Eles ficaram em silêncio, ouvindo os sons da noite, o vento nas árvores, o mar distante, uma gaivota atrasada. Callum? Sim. Acho que estou grávida de novo. Ele quase derrubou o vinho. O quê? Como? De novo com essa pergunta? Você realmente precisa de uma aula de biologia? Paloma! Fiz o teste hoje. Positivo. 3 filhos, ele disse maravilhado. Vamos ter 3 filhos. Assustado? Aterrorizado, mas do melhor jeito possível. Isabella Moira McBride nasceu numa manhã de primavera, com os pulmões mais fortes que os irmãos combinados. Flora imediatamente declarou que seria a professora da bebê, enquanto Hamish ofereceu generosamente seus brinquedos menos favoritos. Nossa família está completa, Paloma disse, exausta, mas feliz. Está perfeita. Callum concordou. Os anos passaram numa mistura de caos familiar e alegria profunda. Flora se tornou uma leitora voraz, em 3 idiomas, inglês, português e gaélico-escocês que aprendeu na escola. Hamish mostrou talento para a música, tocando gaita de foles e pandeiro com igual entusiasmo. Isabella, a caçula tempestuosa, declarou aos 4 anos que seria presidente do Brasil e da Escócia ao mesmo tempo. Não acho que funciona assim, Bella. Callum tentou explicar. Então vou mudar as regras. Definitivamente sua filha, ele disse para Paloma. Minha? A teimosia é toda McBride. O 10º aniversário de casamento foi celebrado com uma renovação de votos na praia de Itapuã, com toda a família presente. Sebastião, agora aposentado e morando numa casa menor perto da praia, fez o discurso. Quando esse gringo apareceu na minha casa, suando como um porco e tentando falar português, pensei, minha filha endoidou. Mas ele provou seu valor. Cuidou dela, deu-me netos lindos e até aprendeu a fazer caipirinha decente. Callum, você é o filho que nunca tive. Paloma, você escolheu bem. Saúde! Moira veio de Tóquio para a cerimônia, finalmente reconectando com o irmão depois de anos de distância. Você mudou, ela disse para Callum. Está vivo. Paloma me ressuscitou, literalmente pelo que ouvi. E figurativamente. Marina, agora dirigindo sua própria escola de dança em Recife, coreografou uma apresentação especial com as crianças. João, formado em engenharia e trabalhando em São Paulo, tocou violão. Rodrigo, agora um neurologista respeitado, fez um discurso emocionado sobre como Paloma sempre soube cuidar de todos. E, finalmente, havia encontrado alguém que cuidava dela. Douglas, que tinha vindo com a esposa e filhos gêmeos, brindou ao casal que havia provado que opostos não só se atraem, como criam algo extraordinário juntos. A festa durou até o amanhecer, com forró, seilide escocês e crianças correndo pela areia. Em algum momento, Callum e Paloma escaparam para caminhar pela praia sozinhos. 10 anos, ela disse maravilhada, os melhores da minha vida. Mesmo com 3 crianças gritando, 2 casas em continentes diferentes, famílias loucas e eu te obrigando a comer acarajé, especialmente por tudo isso. Eles pararam onde as ondas beijavam a areia, a lua cheia refletindo na água.
Sabe, Paloma disse, às vezes ainda não acredito que tudo isso é real, que construímos essa vida linda e caótica. É real. Cada momento, cada desafio, cada alegria. Te amo, Callum McBride. Obrigada por desmaiar naquele dia. Te amo, Paloma McBride. Obrigada por segurar minha mão. Anos depois. A inauguração da destilaria McBride Furtado em Salvador foi um evento que parou a cidade. A primeira destilaria de uísque do Brasil, usando técnicas escocesas com ingredientes brasileiros, era um projeto ambicioso que muitos diziam impossível. Flora, agora com 15 anos, fez o discurso de abertura em 3 idiomas, impressionando a todos. Hamish, 13, tocou uma fusão de música celta e brasileira que ele mesmo havia composto. Isabela, 11, insistiu em servir como assistente oficial de degustação, de sucos, para seu desgosto. Quem diria, Sebastião disse para Callum, ambos observando o evento do terraço da destilaria. Meu genro fazendo uísque na Bahia. Quem diria que eu teria um sogro baiano me ensinando os segredos da cachaça? A vida dá voltas, né? As melhores voltas. Paloma, agora diretora de preservação cultural do Museu Nacional da Escócia, havia acabado de publicar seu primeiro livro sobre técnicas de restauração. O lançamento seria na semana seguinte, em Edimburgo. Como vamos estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Ela tinha perguntado meses antes, quando as datas coincidiram. Simples. Fazemos os 2. Voamos na quinta. Com 3 filhos, 2 cerimônias e jet lag. Com 3 filhos incríveis, nossa família, nossos amigos e todo o amor do mundo. E assim fizeram. A vida continuava sendo uma ponte entre 2 mundos, 2 culturas, 2 famílias que se tornaram uma. Não era sempre fácil. Havia desafios logísticos, saudades constantes de um lugar quando estavam no outro, crianças que às vezes se confundiam sobre onde era casa. Mas quando Isabela perguntou uma vez, onde é nosso lar de verdade? Paloma e Callum responderam juntos, onde estivermos todos juntos. Naquela noite da inauguração, depois que os convidados foram embora e as crianças dormiam na casa de Sebastião, Callum e Paloma sentaram na praia, exatamente onde haviam renovado os votos 5 anos antes. Conseguimos, ela disse simplesmente. O que especificamente? A destilaria? Seu livro? Não matar 3 adolescentes? Ela riu. Tudo. Conseguimos tudo. Não tudo. Ainda não te levei para conhecer a Austrália. Callum, brincadeira, mas talvez nas férias você nunca para, né? Parar? Com você? Nunca. Temos pelo menos mais uns 50 anos de aventuras pela frente. Só 50? 60? 70? Quanto você aguentar de mim? Eternidade, então. Eternidade. Eles ficaram ali, de mãos dadas, observando o mar, 2 corações que haviam se encontrado da maneira mais improvável e construído algo extraordinário. Não era um conto de fadas, era melhor. Era real, imperfeito, desafiador e absolutamente perfeito em sua imperfeição. O milionário que desmaiou na rua e a moça sem nada que segurou sua mão haviam se transformado em algo muito maior. Uma família, uma história de amor que atravessava oceanos, uma prova de que os melhores encontros são aqueles que não planejamos. E em algum lugar, numa calçada em Edimburgo, uma pequena placa continuava contando sua história para quem passasse. Neste local, um encontro casual mudou 2 vidas para sempre. Para sempre havia apenas começado. E assim termina nossa história de amor entre Callum e Paloma. Uma história que nos mostra que o amor verdadeiro não conhece fronteiras, que a felicidade está nos gestos simples e que às vezes precisamos desmaiar para acordar para a vida de verdade. Se você assistiu até aqui, deixa nos comentários a palavra coração, para eu saber que você acompanhou essa jornada linda até o fim. Um beijo no coração de cada um de vocês. E lembrem-se, o amor sempre encontra um caminho, mesmo que seja numa calçada de Edimburgo.